E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e estamos na 5ª aula de Word. Bom, nessa aula irei falar sobre formatação com estilos. Bom, basicamente o que seria a formatação com estilos? Se você quer formatar o seu texto de maneira mais prática, otimizar o seu tempo e trabalhar com uma maneira mais inteligente, organizada, vamos dizer assim, você utiliza esse recurso, tá bom? Basicamente, com estilo você tem uma pré-formatação, tá, do seu texto, seja um título, seja o próprio texto em si. Você pode modificar essa formatação da maneira que você achar melhor e reaplicá-la quando for necessário. Por exemplo, se eu fosse formatar lá uma parte do texto, você tem vários subtítulos, né? Sei lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e fosse formatar todos os subtítulos de maneira manual, demoraria muito tempo. Então, se a gente pudesse meio que, entre aspas, salvar essa configuração e estar reaplicando ela de uma maneira mais rápida, isso vai influenciar em outros recursos que a gente vai ver nas próximas aulas, então seria muito bacana, muito interessante para a gente. Então, estilo seria basicamente isso, você formatar o seu texto de maneira mais rápida, mais prática também, tá? E se você quiser reaplicar a formatação, é bem simples de estar utilizando. Bacana? Então, primeiramente eu vou passar uma dica para vocês de como gerar um texto de maneira automática no Word, antes de começar. Você quer, isso é muito útil para quem, por exemplo, dá aula mesmo, né, em cursos. Você quer colocar lá, gerar um texto automático e ficar salvando na internet, ou ficar digitando, tipo assim, essas coisas assim. Então não precisa disso. Você pode escolher até a quantidade de parágrafos e de frases do seu texto com esse recurso que eu vou mostrar agora. E esse comandinho que eu coloco igual, escrevo o código range, tá? Se lê o range, beleza? Então abro parênteses. Aí eu digito a quantidade primeiro de parágrafos e depois a quantidade de frases que vai ter meu texto, tá? Eu quero um texto de 10 parágrafos, vírgula, e quero que cada parágrafo tenha 5 frases. Fecho parênteses e dou Enter. Olha que interessante que ele fez pra gente, ó. Ele gerou um texto com 10 parágrafos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E cada um dos parágrafos tem 5 frases. Lembrando, pessoal, vou contar as frases, né, até o ponto final. Não confunda a frase com linha, tá bom? Uma frase, 2, 3, 4 e 5, tá vendo? Então é um recurso muito interessante e fica a dica para vocês, tá bom? Eu vou colocar um título também, não dá aula mesmo, né? Se a gente fosse formatar o texto, seria aquela maneira padrão, né? Seleciona o texto, vem na fonte, né? Escolhe a fonte, o tamanho, né? Aquele negócio todo. Pense se fosse fazer isso para cada título. Aqui o nosso documento é pequeno, se fosse um documento de 100 páginas, fica trabalhoso, que vai ficar selecionando, depois vai lá, digita o texto, seleciona, muda. Então, para facilitar aí, a gente vai aprender então o que seria esse tal de estilos que eu falo com vocês. Eu vou criar aqui uns subtítulos, né? Vamos supor que cada parágrafo vai ser um capítulo, por exemplo. Qualquer capítulo 1. Digitei os títulos e agora eu vou aplicar a formatação, né, do nosso texto. Então basta selecionar aqui o título, né, no caso. Lembrando que eu vou colocar aqui formatação com estilos como título principal e os capítulos seriam subtítulos de formatação com estilos, tá bom? Então venho aqui, marco a opção título 1, vou vir aqui, eu vou selecionar aqui e já colocar o título 2 de uma vez, tá? Bom, até aí, basicamente, se a gente for analisar, parece que mudou quase nada, né, da formatação comum. O texto ficou azul, o título 1 ficou um pouco maior que o título 2, né? Então tá, só que se eu quiser formatar, o que a gente faz? Eu vim aqui no título 1 com o botão direito, né, porque eu estou trabalhando no título principal aqui, botão direito, modificar.
observa que abre uma janelinha para gente, informando que o nome do estilo. No caso, o nome padrão dele é título 1, eu vou deixar como está mesmo. Estilo baseado em. Todo estilo que a gente cria normalmente ele é baseado em normal. Se você quiser remover isso e colocar, como é que eu posso dizer, sem estilo, é você editar da sua própria maneira. Então eu vou colocar aqui sem estilo. Lembrando que você pode colocar aqui qualquer outro título que você quiser, tá vendo? Baseado em título 2, aí seria as formatações, né, do título 2, tá vendo? Então vou deixar aqui sem estilo mesmo. Bom, estilo do parágrafo seguinte seria da seguinte forma: configurei a formatação do título 1, sei lá, coloquei a fonte Arial, negrito, tamanho 20, uma cor diferenciada, um alinhamento centralizado, por exemplo. Aí na hora que você pressionar Enter, ele vai criar um novo parágrafo, ou seja, o parágrafo seguinte. Então, qual vai ser a configuração do meu parágrafo seguinte? Vai ser normal. O normal aqui no caso é configurado para calibre e tamanho 16. Então, seria basicamente esse, tá bom? Então tá, em relação então, ao título 1 que a gente está mexendo aqui, né? Eu vou colocar aqui a fonte Arial. O tamanho, vou colocar ele, deixa ele 20. O negrito, automático. Vou colocar centralizado, por exemplo. E aqui, pessoal, observe onde que eu for adicionar as formatações, ele vai mostrando aqui uma prévia de como está ficando o documento, tá vendo? Então tem um recurso aqui interessante, que é esse carinha que ele adiciona um espaço, tá vendo? Depois aqui do parágrafo, tá vendo? Entre o texto e o título ele adiciona um espaço. Se eu clicar de novo, ó, tá vendo? Ele vai aumentando. Observa aqui embaixo, ele até te mostra, ó, tudo que você fez, ó. Arial, 20, negrito centralizado, espaçamento entre linhas, o espaço antes, né, do título depois. Se eu quiser retirar, basta eu vir aqui e clicar nesse recurso que ele é o inverso. Ela observa que ele já retirou o espaço antes e depois. Então tá, escolhi tudo bonitinho, vou dar um OK. Observa que o meu texto ele ficou com a formatação que eu pedi. Mas professor, eu poderia fazer isso aí manualmente, mas calma que você vai ver a mágica do negócio. Calma aí que a gente vai chegar lá. Ó. Observe que o título 1 a gente desconfigurar ele também, ó. Vou vir aqui nele aqui, vou vir com o botão direito, modificar. Vou deixar esse aqui mesmo, baseado normal mesmo. Vou alterar aqui, ó, para fonte Arial. O tamanho vou por 16, automático, negrito. Vou colocar um espaçamento aqui também um pouquinho. Eu quero que os meus subtítulos tenham como se fosse um sublinhado até o final do parágrafo, um exemplo, né? Vocês podem adicionar outras formatações além dessas que estão aqui em cima. Olha que interessante, ó. Se eu vir nesse botão formatar, olha que bacana. Eu tenho aqui, ó, como alterar fonte, parágrafo, tabulação, borda, idioma e assim vai. Eu quero adicionar uma borda inferior no meu subtítulo. Então eu vou vir aqui, vou marcar a opção, por exemplo, o estilo aqui é esse mesmo, vou marcar aqui esse quadradinho, tá vendo? Vou adicionar só uma borda aqui embaixo, vou dar um OK. Observa que o título já está ficando com a borda. OK. Olha que interessante, já formatou. Só que a marcha do negócio é essa daqui, ó. Qual que era a ideia do título 2, né? O capítulo 2. Eu selecionaria aqui, vim aqui, escolher a fonte, o tamanho, né? Se tivesse alinhamento, colocaria a bola embaixo também e tudo mais. Só que com o recurso de estilo não tem necessidade de você refazer tudo de novo. Olha que bacana, ó. Eu vou selecionar aqui o capítulo 2 e vou marcar a opção título 2. Olha que interessante, ó. Já colocou tudo que eu já formatei no capítulo 2. Uma dica para vocês, ó. Se quiserem fazer tudo de uma vez aqui, ó, o capítulo 3, 4. Como a seleção, se eu vou tentar pegar aqui o capítulo 3, né? Vou pegar o 4. Aí não tem como, ó, tá vendo? Eu vou selecionar ele e pega o texto todo. Então o que você pode fazer, ó? Você pode fazer isso aqui, ó. Lembra da área de seleção que eu expliquei nas aulas anteriores? Então o que vocês podem fazer? Eu vou vir aqui na frente do título, capítulo 3, aqui, ó. Aí o que acontece, ó? Vou vir aqui, ó, na frente do 4. Aí na hora que eu for clicar para selecionar ele, como eu tenho que saltar uma seleção, a gente tem que segurar a tecla Ctrl. Então pressiona Ctrl e clica no capítulo 4. Aí solta o Ctrl para você poder rolar aqui, ó. Se você for rolar com o Ctrl pressionado, você aplica o zoom na página, tá? Sem querer, tá? Se você não... A intenção não é dar o zoom, então, na hora que você for fazer a rolagem, solta o Ctrl, tá bom? Então tá, desci.
seguro o Ctrl, posso clicar aqui no 5, no 6, olha que bacana, ó. Faço a rolagem aqui novamente, pressiono o Ctrl, clico no 7, na frente do 8, na frente do 9, na frente do 10. Solto o Ctrl e posso, né, quiser rolar para o início, eu posso fazer novamente. Olha que bacana agora, como eu selecionei todos de uma vez, se eu quiser aplicar para todos, né, a formatação, olha que bacana, eu vim aqui clicar no título 2, observa que todos os subtítulos, ou seja, todos os capítulos foram formatados com a configuração que eu coloquei agora há pouco. Também que interessante? Muito interessante, né, gente? Agora, você está pensando assim, se eu consigo fazer isso com o título e com o texto, é possível também? Porque, por exemplo, se eu fosse formatar manualmente, eu teria que vir aqui, selecionar, ou usar aquela tecla do Ctrl também daria, né? Um macete novo aí, vir aqui, trocar e tal. Dá para fazer? Dá. Só que você gasta muito tempo. E querendo ou não, o recurso de estilo você formata de uma maneira mais inteligente e mais prática também. Você ganha tempo, fica um negócio mais organizado para você fazer e mais fácil também. Então é o seguinte, ó, pra você não perder tanto tempo, você está se perguntando, capítulo 1 é o título 2, formatação com estilos é o título 1, e o texto é quem? O texto é, né, o estilo normal. Então, se eu modificar, vai funcionar também? Vai, olha que bacana. Ó. Botão direito, modificar. Eu vou colocar aqui, ó, a fonte Arial também. O tamanho eu quero aqui 12. Automática a cor. O alinhamento eu vou colocar justificado. E coloquei Arial 12, automático, justificar. Tá, por enquanto é só isso. Então, vou dar OK. Olha que interessante. Todo o meu texto, ó, olha. Todo o meu texto formatou com a fonte Arial 12 justificado. Tá vendo que bacana? Isso, pessoal, para um trabalho feito nas mãos da BNT ajuda demais, tá? Um trabalho que você montou mais 100 páginas, você montou tudo primeiro, para depois deixar a formatação para, né, para modificar. Você ganha muito tempo mesmo. Bom, e ainda eu posso modificar a formatação do meu texto, por exemplo, se eu quiser colocar aquela distância do início do parágrafo, por exemplo. Então eu venho aqui em normal, botão direito modificar, venho aqui em formatar, parágrafo, e aqui na opção recuo, em especial, vou marcar a opção primeira linha, o Excel Word já colocou a essência padrão dele, e aqui te mostrou como está ficando. Se você quiser modificar, aqui você pode estar digitando o valor que você for precisar, tá bom? Eu vou dar um OK. E OK novamente. Observe que todo o texto, ele fez, né, o recuo para a direita. Só que tem um problema. Olha o que aconteceu. O meu subtítulo, né, os meus subtítulos também fizeram o recuo. Por quê? Lembra que lá no começo da aula eu falei assim que tem aqui a opção, ó, vou mostrar para vocês, ó. Vamos pegar aqui o título inicial, o título 1, né? Lembra, tá aqui, ó, estilo baseado em. Lembra que eu falei que tem que normal, tal. Então tem meio que uma ligação. Eu coloquei sem estilo porque se eu for mexer num outro estilo que tenha o estilo baseado em normal, por exemplo, o que eu modificar, modifica nele também. Olha, você vê, ó. Vou mostrar para vocês aqui a prova, ó. Eu modifiquei aqui o normal com esses parágrafos. Observe que o meu estilo 2, aqui é o título 2, ele está baseado no normal. Então por isso que ele fez o recuo. Então se vocês forem mexer na formatação dos estilos, tentem colocar o estilo baseado em sem estilo. Ah, tá vendo? O cérebro já até voltou para o lugar para não acontecer esse problema, tá bom? Então fica aí a dica, beleza? Foi até bom ter esse erro aqui que eu mostrei para vocês que tem uma ligação, tá? O estilo baseado em, beleza? Então vou dar um OK. Observa que o meu subtítulo na verdade ficou no lugar devido lá, beleza? Bom, acho que no mais em relação ao estilo é isso que eu queria passar para vocês. Bom, outra coisa que eu falo para vocês aqui, só para encerrar a aula, é o seguinte: além do recurso estilos ser um recurso que vai ajudar na questão de tempo, na questão da organização da formatação, ele também tem uma ligação com outros recursos do Word. Por exemplo, sabe aquela parte que tem que adicionar o sumário do trabalho? Aí você faz tudo ali na raça, põe o título lá, vamos supor, seria assim, né, capítulo 1,
Aí você coloca, tem gente que vai colocar, tipo, segura o ponto final e vai colocar até de pontinho, né? E coloca o nome da página, ou vai usar o recurso de tabulação e vai fazer. Assim, tá errado fazer com tabulação? Não tá. Só que pensa o trabalho de fazer capítulo por capítulo, no meu caso aqui. Ou se for um trabalho de 200 páginas, se eu for fazer... Aí vamos supor que você vai e edita o texto lá e modifica, você tem que ir lá olhar qual página que tá. É um Deus nos acuda. Então, com o recurso de estilos, o próprio Word gera um sumário automático baseado, né, nos seus títulos. Então, por exemplo, se o seu subtítulo aqui for um tema na parte do trabalho, ele vai adicionar lá no sumário automaticamente e já com a página. Então, sim, um recurso sensacional. Por isso tem que aprendam a utilizar o recurso estilo, que vai ajudar muito na vidinha profissional de vocês com o Word. Beleza? Bom, pessoal, então não deixe de assistir a próxima aula que eu vou ensinar o sumário automático, tá bom, para você, já dando sequência do recurso estilos. Então é o seguinte, galera, se você gostou dessa aula, então marca lá o like para nós, para ajudar ajudar o canal, comenta nos vídeos, deixa lá as suas dúvidas. Você podia passar sobre isso, como é que eu faço tal coisa, você podia melhorar isso também. Os comentários estão abertos para todo mundo poder falar o que pensa, o que está achando, até para a gente poder melhorar também. Isso é uma coisa que não está bacana, a gente vai tentar melhorar aí, tá bom? Você se inscreve no canal, porque aí automaticamente você recebe, né, se você marca o sininho, né, você tem a notificação na próxima aula. O canal Treino Softwares lançou uma nova aula, então você vai estar por dentro aí das aulas, beleza? Lembra que toda semana eu posto uma aula nova. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por tudo e até a próxima.